Meus irmãos, graças a Deus. A espiritualidade maior nos alerta sempre sobre a maturidade espiritual. Ela deve ser trabalhada sempre. Não podemos pensar que chegamos num grau de maturidade já é o suficiente. Quando se alcança um ponto, se compreende que tem outros tantos para serem avançados, outros tantos conhecimentos para serem absorvidos, situações a serem compreendidas. E dentro dessa compreensão, então, você estabelece a sua maturidade espiritual crescente. E a maturidade espiritual crescente reflete na maturidade física, reflete na maturidade do próprio ser dentro de um corpo, onde, quando se estabelece dentro de um corpo, com toda a sabedoria que carrega dentro das suas células espirituais, ali se adormece a sabedoria de um espírito e se aprisiona dentro dos mecanismos da natureza humana. Então, nos chama a atenção a espiritualidade sobre as vicissitudes com que vivemos. O que são essas vicissitudes que aprisionam o espírito? O espírito retorna ao corpo de um desdobramento espiritual, de um contato espiritual, de uma absorção grandiosa de energias que lhe ativam a sabedoria, e quando retorna ao corpo, o mecanismo do corpo assume todas as ações, pensamentos, emoções, atitudes, palavras de todas as formas. Mas por que o espírito não consegue expressar dentro do seu corpo a sabedoria que ele carrega? Porque existe a vicissitude. O que é isso? O hábito mecanizado de repetir os mesmos atos, pensamentos, emoções, de viver dentro de um círculo emotivo e mental. Assim, o que nos acontece? A comodidade do corpo, a comodidade da natureza humana, de não se preocupar em se melhorar. Vive da mesma forma, e assim você pode compreender que com todo o conhecimento que se absolve, com toda a maturidade e crescimento adquirido, você se compara com anos atrás e você vai ver que suas emoções ainda circulam do mesmo jeito, da mesma forma. Os seus pensamentos ainda vibram no mesmo nível energético. Mas por que isso? Não houve mudança de posição mental? Sim, houve mudança grandiosa. Mas dentro do corpo, a ação ainda é dominada por esse mecanismo. Então isso é um problema a ser vivido, pois a grandiosidade do seu espírito, ela tem que ser expressada dentro do seu corpo, mas você não consegue expressar o amor e a luz que seu espírito carrega, exatamente por acostumar a se proceder e a ser do mesmo jeito. Tem que ter o exercício da evolução moral, o exercício da sabedoria, o exercício da busca de palavras novas, de pensamentos novos, o exercício da busca da integridade, da dignidade. Isso tem que ser trabalhado porque você o tem, mas ele fica adormecido, porque a natureza humana instintivamente te conduz. Então esse instinto que a natureza humana exerce sobre o seu complexo espiritual é o grande perigo que se vive. Por quê? Porque você não consegue se desvencilhar da contaminação que sua própria natureza humana te traz. Assim, você pensa, mas se eu vivo em um meio onde os hábitos são os mesmos, todos carregam seus vícios comuns e eu estou no meio deles, então serei facilmente contaminado? Se você se deixar contaminar, pois você pode viver a sua nobreza dentro da sua individualidade, não precisa ser igual aos outros em suas emoções, seus pensamentos, seus atos, suas palavras. Você pode se lapidar durante todo o tempo, lembrando que você está se lapidando para você e para a espiritualidade maior. Está se lapidando para uma eternidade. Está se lapidando para não ter que passar quando desencarnar, mesmo com tanta energia de luz dentro do seu corpo espiritual, ter que passar por situações de mudança, de vibrações mentais, de registros de consciência, que se gasta milênios para serem vencidos. É um alerta grandioso da espiritualidade, pois você adquire uma grande sabedoria, mas não consegue exercê-la. Não consegue exercê-la porque tem um obstáculo que é a sua própria consciência e sua própria mente. Desencarna levando essa consciência e essa mente para o mundo espiritual. E chega lá, você tem que se desvencilhar dela. E todo aquele trabalho de lapidação que deveria ter sido feito na Terra, terá que ser feito no plano espiritual com maior dificuldade.
por causa da vicissitude. Então tenhamos esse cuidado e saibamos fazer a leitura de nós mesmos e compreender como estou sendo hoje em relação ao ano anterior, aos anos anteriores, podemos assim dizer. Mas minha emoção, meu jeito de ser é o mesmo de 10 anos atrás, de 5 anos atrás, de 2 anos atrás. Mas eu sou humano. Meu irmão, você é um espírito em evolução dentro de um corpo físico. Você pode ser um humano sábio, humano espiritualizado, humano não contaminado. Não se deixe sujar pelas energias mentais de outros, pelas criações mentais de outros, pelas sugestões mentais de outros seres encarnados ou desencarnados. Viva a sua independência espiritual dentro de você mesmo, viva a sua integridade. Porque nos fala a espiritualidade, grandes âncoras de luz, mas com contaminações dentro das suas células espirituais que o mantém preso dentro de um corpo físico, e assim quando desencarnar, vai se ver no direito de estar em locais elevados, mas porém ele não consegue chegar, porque a natureza humana o contaminou, a própria natureza humana. Então tenhamos esse cuidado, não pensar que somos grandes demais, e não pensar que somos pequenos, não pensar que somos pequenos para termos que viver pedindo, ao invés de trabalhar para alcançar, e não pensar que somos grandes demais, que não precisamos nos cuidar, nos vigiar, nos lapidar. Então tenhamos esse cuidado, porque a evolução, ela tem que ser trabalhada sempre, principalmente para quem vive no sistema espiritual terreno, pois o sistema espiritual terreno é uma morada espiritual do mundo intermediário, cercado de mentes de todas as formas. Você não pode cair numa rede mental e ficar ali aprisionado como espírito, como acontece e sempre a gente pode ver, com muitos espíritos iluminados que caem aqui no sistema espiritual terreno. Tenhamos esse cuidado, lembre-se disso, a defesa da sua mente, a defesa das suas emoções, a defesa da sua integridade, para que você seja de fato um vitorioso. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade que tivemos e assim convidamos a todos para estarem atentos diante das oportunidades que Deus Pai Todo-Poderoso nos oferece a cada momento. Graças a Deus.